Nós estamos celebrando o Natal, porque o Natal é o nascimento do nosso Salvador. Amém? E eu quero convidá-los nessa noite para uma reflexão teológica, bíblica. O pastor Hernandes não está aqui, então eu posso pregar sermão tópico. Ele é o grande expositor da palavra, ele diz que de 10 em 10 anos um pastor pode pregar um sermão tópico. Charles Spurgeon só pregava sermão tópico, e o povo se convertia. Então, eu espero que a graça de Deus caia sobre nós aqui, e que hoje seja a noite de salvação. Tá certo? Nós estamos fazendo culto aqui desde ontem, o mês inteiro. Vamos fazer na virada do ano, só pregando salvação exclusiva na pessoa de Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Eu acho que esse versículo resume o tema da mensagem desta noite. A tese que eu vou tentar provar para vocês, esperando que o Espírito Santo convença você. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Vamos ler juntos, bem forte, este versículo. O que diz aí? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Qual é a mensagem que esse versículo resume para nós? Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. E afirmar isso hoje, no contexto que nós estamos vivendo, é algo difícil. Porque o texto aqui, ele é extremamente exclusivo. Ele repete. Se você quiser grifar aí, pode grifar. E diz, e não há salvação em nenhum outro. Aqui, a salvação está sendo proclamada. Não há salvação fora dele. E aí diz, repete, amplia a ideia. Porque abaixo do céu, e aqui é uma verdade universal, não existe nenhum outro nome, ou nenhuma outra pessoa, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos o quê? Salvos. Você falar isso hoje, no contexto pluralista que nós estamos vivendo, onde é proibido você afirmar verdades absolutas, isso já está acontecendo no mundo hoje, onde a igreja cristã, a cristofobia, que está tomando conta do mundo, diz que eu não posso evangelizar, e eu não posso dizer para as outras pessoas que Jesus Cristo, Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. E ninguém vai e vem ao Pai, senão através de Jesus. Se nós olharmos para o relativismo que está entrando, inclusive na igreja evangélica hoje, muitos teólogos liberais, e eles estão apegados simplesmente ao Jesus histórico. E eles usam muitas vezes a figura de Jesus Cristo apenas como um protótipo, um modelo a ser seguido, a ser imitado. Mas eu quero, com a graça de Deus e no poder do Espírito Santo, colocar algumas razões para provar essa verdade central da Bíblia. Essa é a mensagem central da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, a mensagem da salvação de Deus é o tema central. Primeira razão que eu quero colocar para você nesta noite, eu quero que você acompanhe comigo e vá lá em Mateus capítulo 19,
versículo 25 e versículo 26. Jesus Cristo, depois de evangelizar um jovem rico, esse jovem rico não aceitou a proposta de salvação oferecida por Jesus Cristo, que é tirar o coração das riquezas e colocar o coração em Deus, exclusivamente em Deus. E os discípulos então ficaram preocupados, escandalizados com isso, e lá no versículo 25 e 26, leiam comigo, por favor, vamos ler juntos? Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram assim, a pergunta, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus. Por que Jesus Cristo, ele é o único que pode nos salvar? Primeiro, porque a salvação, ela é impossível para o homem. É impossível por causa da minha natureza, daquilo que eu sou como homem pecador. E na condição de pecador, eu estou morto espiritualmente, eu estou condenado pela lei de Deus, eu estou impotente para resolver a minha própria salvação. Então, é impossível para qualquer pessoa, para qualquer homem, é impossível para qualquer instituição religiosa, é impossível para qualquer religião, guru espiritual, oferecer salvação a partir do homem, porque isso é o quê? Impossível. É impossível. E vocês sabem que isso vai na contramão do nosso orgulho, da nossa soberba, porque todos que se aproximaram de Jesus, e alguns, por exemplo, de Paulo, dos pregadores do Evangelho, sempre eles fizeram a seguinte pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Porque na nossa natureza pecaminosa, não existe espaço para a graça de Deus. Eu quero fazer alguma coisa, eu quero produzir a minha salvação, eu quero merecer a minha salvação. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, por que Jesus Cristo veio? Por que Jesus nasceu? Por que nos nasceu o Salvador? Era porque era impossível, e é impossível, para a humanidade, para o homem, para mim e para você, produzir a nossa própria salvação, resolver a nossa situação espiritual com Deus. Vocês estão entendendo ou não? Quem entendeu? Eu não sou teólogo não, mas às vezes eu me meto. Segunda razão, porque Jesus Cristo, ele é o único Salvador. Primeiro, por causa da nossa impossibilidade. Segundo, porque ele foi escolhido por Deus. Se a salvação ela é impossível para o homem e para Deus tudo é possível, Deus então estabelece um plano. Estabelece entre as três pessoas da Trindade aquilo que se chama o pacto da redenção. E ele então resolve estabelecer Jesus Cristo como nosso Salvador. E é interessante, a gente poderia caminhar por tudo isso, mas eu quero pegar apenas os textos aqui. Por exemplo, em Lucas capítulo 2. E a gente pode estudar a pessoa de Jesus Cristo através dos seus nomes. E é muito interessante você observar isso, porque lá em Lucas capítulo 2, quando o Evangelho é anunciado, veja lá, Lucas capítulo 2, versículo 10 diz assim: o anjo, porém, lhes disse: não temais,
Eis aqui vos trago boa nova de grande o quê? Alegria, que será para todo o povo. Quem é que está trazendo essa notícia? O anjo. Essa notícia vem da Globo, da Bandeirantes, vem de onde? Vem do céu. Vem do céu. E diz, eis que vos nasceu hoje. Não sei se foi 25 de dezembro. Não discute isso não, tá? Não sei se foi por decreto de Constantino, mas nasceu. Eu não sei se tinha árvore de Natal lá, se tinha bola, se tinha Papai Noel. Eu não quero saber disso. Você quer saber disso? Hoje, tempo, na história, plenitude dos tempos. Não sei qual era a data, não sei qual era o dia. Eu sei que quando ele veio, a história ficou dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e é o fim. Ele é o Senhor da história. Amém? Então não fica discutindo negócio de 25 de dezembro, pelo amor de Deus. Se fosse dia 31, a gente comemorava do mesmo jeito. Fosse em abril, a gente comemorava. Eu não estou preocupado. O texto diz, hoje vos nasceu na cidade de Davi. Aqui tem tempo, tem espaço. Quem foi que nasceu? Primeiro nasceu o Salvador. O Salvador, que é Cristo o Senhor. E a palavra Salvador, vocês sabem, significa Jesus. Quem foi que escolheu o nome? Quem foi que escolheu o nome de Salvador? Quem foi que colocou o nome de Jesus? Foi o próprio Deus. Tá certo? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Jesus. Porás o nome dele de Jesus, o Salvador. E ele é Jesus. Ele é o Nazareno, porque ele nasceu em Belém, mas foi criado lá em Nazaré. Depois ele foi para Galiléia, para cumprir as Escrituras. Mas é tão bonito, porque diz o texto, que ele é Cristo. Cristo aqui significa aquele que é ungido por Deus. Isaías capítulo 61, é o texto que Jesus lê na sinagoga, lá em Nazaré, quando ele inicia o seu ministério, ele diz, hoje se cumpriu a Escritura. Ele é o Cristo. E o Cristo é ungido. Vocês sabem que unção tem a ver no Antigo Testamento? 3 coisas. Quem é que era ungido no Antigo Testamento? Quem era? O profeta, o sacerdote e quem mais? O rei. E aqui, Jesus Cristo, ele assume esses 3 ofícios. Ele é aquele que fala de Deus para nós, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, nos falou através do Filho nesses últimos dias. Então, Jesus Cristo é o profeta. Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote, é aquele que vai, que nos leva à presença de Deus. Ele é o rei. Ele é o rei. Amém? Então nós estamos aqui, meus amados irmãos, comemorando aqui o aniversário daquele que está vivo. Quem comemora o aniversário de defunto? Ninguém. Ele está vivo. E ele é esse cara aqui. Ele é Salvador, ele é Cristo e ele é o quê? Senhor. Porque hoje ele está assentado à direita de Deus, exaltado, e Deus lhe deu um nome que está acima de todo de nome. Ele recebeu toda a autoridade, ele diz lá, Mateus capítulo 28, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por que Jesus é o único Salvador? Porque Deus estabeleceu assim. Abra a sua Bíblia, por favor, lá, 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, por favor.
versículo 4. Vamos ler juntos, bem forte aí, o que é que diz? Chegando-vos. Jesus Cristo, ele aos olhos de Deus, ele é eleito, ele é o quê? Precioso. Foi Deus que estabeleceu, que determinou, que decretou que Jesus Cristo fosse o nosso o quê? Salvador. Amém? Então, por que só Jesus Cristo salva? Porque ninguém pode se salvar aqui. Segundo, por que só Jesus Cristo salva? Porque Deus escolheu ele para ser o nosso Salvador. Terceira razão, por causa da singularidade da sua pessoa. Preste atenção aqui. Preste atenção. Todo mundo aqui faz parte da espécie humana. A não ser que tenha aqui algum darwinista que acredita que seja da evolução da espécie. Mas todo ser humano, ele é único. E ele só possui uma natureza. Qual é a nossa natureza? Humana. Só que Jesus Cristo, ao ser escolhido por Deus para ser o nosso Salvador, ele foi uma pessoa só, Jesus. Mas ele possuía duas o quê? Naturezas. Ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente o quê? Homem. Por isso que ele não nasceu de um coito sexual comum. Eis que a virgem conceberá e dará à luz o quê? Um filho. E esse é o grande mistério da encarnação, é Deus se fazendo homem e habitando na barriga de uma mulher. Ele foi nascido de mulher, não foi nascido de homem, foi nascido de mulher. Vocês estão entendendo ou não? Allan Kardec tem duas naturezas? Allan Kardec tem? Não tem. Buda tem? Maomé tem? Com todo respeito. Senão solta a bomba aqui. Quer dizer o seguinte. Presta atenção. Só Jesus Cristo foi o único ser que pisou aqui nessa terra, que ele era um único homem com duas naturezas. Tá certo, gente? A grande pergunta é, por que que ele, Jesus, ele é o Deus que se faz carne e habita entre nós, por que que ele teve que assumir, teve que ter essas duas naturezas? Porque se ele não tivesse essas duas naturezas, ele jamais poderia ser o nosso o quê? Salvador. Ele precisava ser homem para se identificar conosco. Vocês estão entendendo? Ele se fez homem, nascido de mulher. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele foi homem porque, para que a salvação pudesse acontecer, um homem precisaria morrer. Um homem, uma vida precisaria ser tirada. Então ele veio e assumiu a forma humana, identificando-se conosco, para cumprir a lei de Deus em nosso lugar, e para receber em meu lugar e no seu lugar, o castigo de Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele precisava ser o quê? Homem, porque sem derramamento de sangue não há remissão de... E Deus é espírito. Então Deus não podia derramar o sangue. Tinha que ser o quê? Homem. Mas ele precisava ser Deus também. Por que ele precisava ser Deus? Primeiro,
Porque nenhum homem poderia suportar sobre si a ira de Deus. Ninguém. Ele é o autor da vida. E como Deus, ele jamais poderia morrer, mas ele poderia suportar sobre ele o castigo, a ira de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui ou não? Não há possibilidade de haver salvação sem a expiação. Ou seja, a substituição. E ele morreu em meu lugar. Ele pagou o preço da minha redenção. E porque ele era Deus, ele era homem, recebeu o pecado. E porque ele era Deus, ele não podia ser vencido pela morte. Ele o quê? Venceu o quê? A morte. Porque ele é o autor o quê? Da vida. A vida estava nele. E a vida é a luz dos homens. Diz um amém aí, pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo ou não? Ele, quando ele diz assim, tetelestai, está tudo o quê? Consumado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado em nosso lugar. Em nosso lugar. E quando Paulo vai explicar isso em Romanos capítulo 4, diz que ele ressuscitou para a nossa justificação. O que significa isso? Ele ressuscitou para que Deus, como juiz, declarasse forensemente: nenhuma condenação há para aquele que está o quê? Em Cristo Jesus. Fomos justificados, fomos declarados diante do tribunal de Deus. Nenhuma condenação mais. Ele recebeu sobre si o justo castigo. Ele depositou na minha conta e na sua conta a justiça dele. De tal maneira que o seu sacrifício é irrepetível. De tal maneira que o seu sacrifício, ele é suficiente. Significa que o que aconteceu há 2023 anos atrás, no seu nascimento, na sua morte, na sua ressurreição, não precisa mais ser repetido. Não precisa mais. Porque ele definitivamente resolveu o nosso problema. Então vamos lá. Allan Kardec morreu por você? Hein? E por que você tem ele como seu salvador? Quem pode ser salvador dos homens? Só Jesus. Não tem outro. Por isso que Pedro está dizendo aqui: em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quantos pontos eu já fiz aqui? 3, né? Qual é o primeiro ponto? A nossa incompetência. Segundo, o que mais? Ele foi escolhido por Deus. Terceiro, a singularidade da sua o quê? Pessoa. Ele é exclusivamente, só ele, é uma pessoa com duas o quê? Naturezas. Quarta razão, a sua obra. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em 1 Timóteo, capítulo 2. Primeiro Timóteo, capítulo 2. A partir do versículo 3, diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
Vamos ler forte, versos 5 e 6, bem forte. O que é que diz? Quanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar. Presta atenção, só há um Deus, está lá na lei, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de, porque não existe. Você pode fabricar imagens, você pode quiser o que você quiser. Há um só Deus vivo e verdadeiro. E há um só mediador entre Deus e... Presta atenção no que é entre o homem e Deus. Por que é entre Deus e o homem? Porque não existe salvação da terra para o céu. Só existe salvação do céu para a terra. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Não há caminho de salvação do homem para Deus. Só de Deus para o homem. Você não estava perdido. Ah, pastor, eu estava perdido. Achei Jesus. Não, está errado essa teologia sua. Você é que estava perdido, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia o quê? Perdido. Agora, isso aqui é muito lindo, porque o texto diz, usa a figura de mediador, uma figura jurídica. O que é a figura do mediador? E aqui tem que ir lá para os tribunais romanos, aquela coisa toda. O pastor Hernando é que sabe explicar isso bem. Eu não sei, não. Mediador é aquela pessoa que faz a reconciliação entre as partes que estão em conflito. Tá certo? Você tem um Deus de paz, que é santo, do outro lado você tem um pecador desgraçado. E eles estão em guerra, há uma separação. Porque o pecado afasta o homem do Deus santo. Então era necessário que houvesse uma reconciliação, uma mediação. E essa mediação, ela é feita pela pessoa de Jesus Cristo. E como é que ele faz isso? Versículo 6. Como é que ele faz isso? Dando dinheiro? Como é que ele faz? Diz assim, o qual a si mesmo se deu. Então não foi que mataram ele, tá? Não mataram ele. Ele o quê? Se deu. Ele se deu como oferta pelo pecado. Ele diz, ninguém tira a minha vida. Eu, espontaneamente, o quê? A dou. Ele não é Marte, ele é oferta pelo pecado. Ele se deu. Com que propósito? Resgatar. E essa palavra resgate é muito importante, porque ela vem do mercado, do comércio de escravos. Dar o resgate aqui é pagar o preço que da redenção. É comprar você, é libertar você. E ele pagou o preço, só ele pagou o preço da nossa redenção, só ele. E Deus não aceitaria outro resgate que não fosse esse. Tá certo? Não aceitaria. Porque esse é o plano de Deus, esse é o projeto de Deus. Eu sei que esse assunto aqui para crente é chato, mas pelo menos você está sendo treinado para evangelizar. Tá certo, doutor Fran? E é tão bonito isso aqui, irmãos, porque a ênfase aqui, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e aí começa Cristo, o lado divino, Jesus, o lado humano, mas a ênfase do autor é Cristo Jesus, o quê? Homem. Homem. Por isso que ele nasceu. Por que Jesus não nasceu como o primeiro Adão? O primeiro Adão nasceu como? Já nasceu adulto ou não foi? Foi ou não foi? Eva nasceu adolescente ou pronta já? Depois da anestesia ele acorda. Oh, coisa maravilhosa, agora achei. Essa agora é da minha espécie. Não, Jesus nasceu na manjedoura.
Ele veio, ele se humilhou. E é tão bonito isso, meus amados irmãos. Aí o cara, pastor, não vamos comemorar o Natal. Não vamos, porque o Natal é a plenitude da humilhação. Porque ele não somente nasceu como uma criança. Eu estava pegando os pezinhos do meu neto hoje lá, tem uma semana, e eu falando de Jesus, Maria e José devia estar pegando lá também no Natal, e esse pezinho aqui vai esmagar a cabeça da serpente, misericórdia. Teologicamente, ele esmagou a cabeça da serpente, porque não foi o pezinho dele, ou se ele causava 41, 42, não sei qual era o tamanho do sapato de Jesus. Mas você tem que entender o seguinte, que ele precisava ser o quê? Homem. Ser homem. Há tantos textos, irmãos, que nós poderíamos usar, principalmente você que gosta da carta aos Hebreus. Ali nós temos várias explicações sobre essa questão da substituição de Cristo. Mas eu quero citar apenas um texto aqui. Chamar a sua preciosa atenção para o que ele vai colocar de forma maravilhosa, né? Porque Jesus Cristo, ele veio e ele morreu em nosso lugar. E veja no versículo 26 de Hebreus capítulo 7, diz assim, versículo 26, com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus, que não tem necessidade como sumo sacerdote de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Porque fez isto quantas vezes? Uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui sumo sacerdote a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constituiu o Filho perfeito, o quê? Para sempre. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas eu queria terminar com um quinto argumento. Quinto argumento. Eu preguei aqui sobre o último Natal, e eu quero voltar a esse tema, porque todos os fatos teológicos importantes profetizados da Bíblia já aconteceram, só falta um agora. Qual é? A segunda vinda de Cristo. Então, Abraão já veio, não é isso? Os profetas já vieram, todo mundo já veio, o Espírito Santo já veio. Nós estamos vivendo os últimos dias. E Jesus Cristo, que veio, que está conosco, ele foi, está exaltado à direita de Deus Pai. Mas veja lá em Apocalipse capítulo 22, eu quero concluir com isso. Primeiro aqui é o argumento a fortiori, aquele argumento que você não tem para onde escapar. Pelo fato de Jesus Cristo ter sido nosso Salvador e ser Senhor, ele recebeu de Deus o poder para julgar. Ele é juiz. Ele depois vai devolver para o Pai esse poder. Mas eu queria que você fosse para Apocalipse capítulo 22. E lá no versículo 12, Jesus vai dizer assim: eis que vem o quê? Sem demora. Ele está vindo. Ele vai vir pessoalmente. Ele vai vir inesperadamente. Tá certo? Ele vai vir agora não na manjedoura, ele virá gloriosamente. Ele não virá na vila de Belém. A Bíblia diz que todo olho o quê?
o verá. Os céus vão se abrir e ele vai vir com poder e glória. Ele não vai voltar como uma criança humilde, como um homem que foi espizinhado lá na cruz. Ele vai voltar como Cristo glorificado. Só ele vai voltar assim. E ele vai voltar para julgar. E ele vai voltar para julgar o mundo, para julgar as nações. Ele diz aqui que o propósito da sua vinda, ele diz: eu venho e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ele vai acertar as contas com cada um. Todas as pessoas que morreram desde Abel, o primeiro que morreu, a Bíblia, não importa a idade, não importa o sexo, na segunda vida diz que haverá uma ressurreição. Todos que morreram ressuscitarão, e todos que estiverem vivos comparecerão perante o tribunal de Cristo para acertar as contas. Se você tem Jesus, você não vai passar pelo juízo final, porque nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Seu nome está no livro o quê? Da vida. Está no livro da vida. Mas veja qual é o segredo, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade o quê? Pelas portas. Você vai ter direito, garantido. Você vai entrar no céu. Sabe por quê? Porque Jesus morreu por você. E você creu nele. E ele lavou você. O sangue de Jesus Cristo, a vida que foi derramada, purificou você de todo pecado. Agora, tem uns que vão ficar de fora. Versículo 15 aqui. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, os corintianos e aquele que pratica a mentira. Não tem aqui não, né? Estou forçando a barra. Você que gosta aí, o pessoal já, estou dentro, pastor, estou fora. Meu filho, se prepare que Jesus Cristo vai voltar. E é melhor você estar dentro do que você estar o quê? Fora. E aí, eu queria que você fosse lá para o Evangelho de João, capítulo 3, porque fala aqui dos pecadores, mas a sentença da condenação e da salvação vai ser lavrada, está lavrada apenas num decreto. João, capítulo 3. João capítulo 3, versículo 19. O que é que diz aí? Vamos ler juntos, bem forte? O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras o quê? Então presta atenção. A sentença lavrada do julgamento é a resposta que eu dou a Jesus Cristo. Se eu recebo essa salvação de Deus gratuitamente, eu estou salvo. Se eu rejeito essa salvação de Deus, eu estou perdido. E você já está perdido porque está fora, e você vai continuar fora. Só há um jeito da gente entrar no céu. Só há um jeito da gente entrar no reino de Deus. Só há um jeito de nós entrarmos na salvação plena. É crendo em Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Então você precisa crer. Então esse assunto é tão importante, o Natal de Jesus. E Ele está vivo, Ele está aqui hoje conosco, porque Ele é o Emanuel, Deus conosco. Então o Natal tem um Natal profetizado,
Não é isso? Tem um Natal realizado e vai ter o Natal o quê? Consumado. Consumado. E aí, meus amados irmãos, tem um pessoal na IPB não. Ah, pastor, eu sou contra coral. Meu Jesus. Mas vai ter tanta decepção no céu. É como o cara que diz, eu gosto de igreja pequena. Não vai para o céu. Porque lá em Apocalipse capítulo 5, quando o cordeiro, que foi morto, mas está vivo, ele toma o livro, diz que todo mundo se levanta. E todos que foram comprados pelo cordeiro vão cantar, digno é o cordeiro que foi morto. Amém? E aí, meus amados irmãos, esses coraizinhos que tem aqui, tudo fichinha. E nós vamos cantar para sempre. O Salmo 115 diz assim: os mortos não louvam ao Senhor, mas nós cantaremos ao Senhor desde agora e para sempre. E tem uma coisa interessante que eu queria avisar vocês, que Jesus glorificado, ele vai estar tatuado. Não sei se ele gosta de tatuagem, mas que os sinais dos cravos estarão na sua mão. Porque você vai adorar aquele bebê que nasceu em Belém, mas que morreu e ressuscitou em Jerusalém. Ele é o Senhor. Ele é o juiz. E querendo ou não querendo, gostando você de Natal ou não, se você morrer hoje, você vai comparecer para a presença dele. Se ele voltar no próximo Natal de 2024, você vai comparecer perante ele. E você vai... E a sentença está lavrada. Você creu em mim? Não. Então você está fora. Você creu em mim? Você está salvo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos ler juntos João, capítulo 3, verso 35 e 36. João 3, 35 e 36. Bem forte, bem bonito. O que é que diz aí? O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá vida, mas sobre ele. O que você quer? Você que está nos assistindo aí, meu irmão. Você crê em Jesus? Você crê que aquele que nasceu há 2023 anos atrás é o Filho de Deus, é o Salvador, decretado pelo Pai, enviado por causa da nossa impotência, o Deus que se fez homem, assumindo duas naturezas, o Deus que sobe lá ao Calvário, derrama a sua vida, recebe sobre si todo o castigo, toda a ira justa de Deus, ressuscita para nos dar salvação. Esse é o Jesus do Natal. Esse é o Jesus que nós estamos cantando aqui. Esse é o Jesus que você precisa aceitá-lo nessa noite, se render a Ele, se curvar a Ele em adoração, se arrepender dos seus pecados, dizer: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Senhor Deus, o Senhor conhece aqui, Pai, cada vida que está aqui nesta noite, que ainda não tem uma experiência de conversão. Admira o Senhor, admira a igreja, admira os hinos, vê o Senhor de uma forma crítica, mas que o Espírito Santo nesta noite, que tem o poder de convencer, de persuadir, de iluminar, que o Espírito Santo converta pessoas aqui nessa noite, que o Espírito Santo, que é poderoso para, através da sua graça irresistível, chamar o coração lá dentro, tirar
a cegueira da mente, a surdez do ouvido espiritual, e produzir novo nascimento aqui nesta noite. Ó Jesus, faz isso porque nós precisamos, faz isso para o louvor da tua glória. Jesus Cristo, nós te adoramos nessa noite, nós nos prostramos em gratidão, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, mas principalmente, por quem o Senhor é. Louvado e agradecido seja o teu nome. É a nossa humilde oração, no teu precioso nome. Amém.